Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Abra sua Bíblia comigo aí. Filipenses capítulo 2. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2. Vamos falar um pouquinho sobre maturidade. Amém? É isso que vocês estão falando, né? Esse mês. Maturidade. Filipenses 2,14. Quem achou diz amém? Diz assim a palavra de Deus: Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me de que não foi em vão que e nem em vão eu trabalhei. Amém? Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento de adoração, por esse momento na tua presença, Pai, por mais um dia diante do Senhor. Abra o nosso entendimento, Espírito Santo, fale conosco e nos ensine, Deus, que nós possamos amadurecer um pouquinho mais nessa noite, através da tua palavra, através da tua presença, através do teu poder, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Bom, quero falar algumas coisas aqui sobre maturidade. E a primeira delas é ser irrepreensível. Queridos, a Bíblia fala pra gente, ela nos ensina aqui, né, em Filipenses, para que nós possamos fazer todas as coisas sem murmuração e sem criar contendas. Fala a verdade, né? Assim, vamos falar de níveis de maturidade, tá? Vamos falar aqui do primeiro nível, o ser irrepreensível. Porque a Bíblia diz que quando nós fazemos as coisas sem murmurar e sem criar contendas, a Bíblia diz que nós temos a condição de nos tornar irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Por quê? Para que nós nos tornemos luzeiros no meio de uma geração perversa, corrupta, no meio de uma geração que está destruída. Você já percebeu que você só consegue ver a estrela de noite? Onde será que as estrelas ficam de dia? Já parou para pensar nisso? Onde elas ficam? No mesmo lugar. Mas por que a gente não consegue ver as estrelas de manhã? Porque o sol, ele brilha mais do que tudo de dia e acabou, não tem para ninguém. Mas à noite, nas noites mais escuras, é onde você consegue ver as estrelas. É isso que a Bíblia está dizendo, que quando você é alguém que faz todas as coisas sem murmurar, todas as coisas, querida, todas as coisas. Eu não sei se você tem costume de murmurar muito, né? Quando alguém te pede um favor, é tão difícil, né? Às vezes eu com a minha esposa, às vezes dá uns atritos assim. Sabe a hora que você chega em casa, que você senta no sofá, tira o sapato assim, tá relaxando, ela dá grito lá do banheiro: amor, pega minha toalha. Verdade, querido. Nessa hora a gente faz até, mas faz não querendo fazer, né? É difícil dar glória nesse momento. Mas a Bíblia diz que quando a gente faz todas as coisas sem murmurar, querido, sem criar contenda. Por exemplo, o nosso dia a dia, né? A gente precisa analisar o nosso dia, a nossa vida do dia a dia. E dia a dia eu percebo quão é difícil fazer todas as coisas sem murmurar. Porque tem sempre alguma coisa que a gente está certo. Tem sempre alguma coisa no nosso dia que nós temos razão de murmurar. E a Bíblia ainda diz: fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus.
Querido, a palavra irrepreensível tem uma tradução que eu acho legal, que é panela quente sem cabo. Sabe no dia do caldinho? Que tá aquele panelão de caldinho assim, pegando fogo. Aí o apóstolo Cristiano fala assim: ô, varão, vocês dois que estão no cantinho, hein? Pega pra nós lá a panela, vai. Aí chega os dois lá, maior feliz. Chega lá, não tem como pegar a panela. Sabe o que é isso? Ninguém consegue tocar numa panela quente sem cabo. Está dizendo que quando você é irrepreensível, ninguém consegue tocar em você. Eu acho interessante, mas a palavra que eu mais gosto, a tradução que eu gosto da palavra irrepreensível, é aquela pessoa que ninguém precisa repreendê-la. O apóstolo não precisa ir na casa dela, o Deus não precisa mandar um profeta na casa dela: olha, você está fazendo errado. Não. A pessoa irrepreensível é aquela que entende que ela está fazendo coisa errada e ela se corrige no Senhor. Ela vai na porta, no quarto, fecha a porta e ali ela se descasca diante do Senhor. Essa para mim é uma pessoa irrepreensível, que ninguém precisa repreendê-la, porque quando ela começa a sair do caminho, a palavra, o Espírito e a consciência, né, faz ela chegar num cantinho e se arrepender de tudo que precisa se arrepender e de buscar o Senhor da forma que precisa buscar. Irrepreensível e sincero. A palavra sincero tem uma tradução também que eu gosto. Sabe esses vasos de barro? Que bonito, né? Algumas pessoas, quando faziam esses vasos de barro, antigamente, quando o vaso saía com trinca, o que a pessoa fazia? Passava cera, polia, deixava o vaso lindo, estava perfeito. Mas quando você coloca assim o vaso diante da luz, o calor começa a derreter a cera e começa a aparecer as rachaduras e começa a aparecer as trincas. E a Bíblia diz que a gente precisa se tornar sincero. A palavra sincero quer dizer sem cera. Sabe aquele cara que quando chega diante do Senhor, quando ele está sozinho, ele fala: Jesus, olha, estou no bagaço, está difícil. E quando tem alguém perto, ele já muda a oração: meu Deus de toda honra, no beneplácito da tua o cara já vira o Jackie Chan de Jesus já. Aí você fica pensando: meu, é difícil que você encontrar pessoas que sejam sinceras, sem cera. Você consegue imaginar o rei Davi? Está na casa dele, o profeta vai lá, chama ele e fala: Davi, está acontecendo isso, é a história que você conhece. Aí quando Davi fala: esse homem precisa morrer, aí o profeta fala: esse homem é você, Davi. Aí Davi entende que estava errado. Eu fico pensando, se você tivesse que ir na casa de alguém para fazer alguma coisa que Deus mandou, imagine você chegar na casa de um cara que tem um cargo espiritual acima de você, e ele olhar para você e falar: meu, quem que você acha que fala assim comigo? Deus fala comigo também. E tralalá. E é difícil você repreender um profeta, é difícil você repreender alguém que está acima de você. Por quê? Porque geralmente essas pessoas têm dificuldade de ser sinceras, sabe? Tem dificuldade de expor as trincas, tem dificuldade de mostrar o quão rachado a vida delas estão em alguns momentos. Mas a Bíblia diz que para você se tornar uma luz nesse mundo, você precisa ser irrepreensível e sincero, filho de Deus. Meu, ser sincero é muito difícil. Ser sincero é muito mais do que você falar a verdade. Ser sincero é você deixar que as suas trincas apareçam, para que Deus venha e faça o vaso de novo. Não adianta ficar passando cera na sua vida, não adianta ficar dando jeitinho. Deixa Jesus pegar o vaso velho de barro e fazer de novo. Por isso que é bom você, diante de Jesus, ser sincero. Por quê? Porque se tiver, quando você é exposto na luz do Senhor, aparece. Para que vos torneis sinceros, filhos de Deus. Os reis magos, como dizem por aí, aqueles homens lá, né? Eles olharam uma estrela no céu, e eles foram seguindo a estrela,
Eles foram seguindo a estrela, foram seguindo, e sabe onde eles chegaram? Chegaram em Jesus. Quando a Bíblia diz que quando você é irrepreensível e sincero filho de Deus, você se torna uma estrela, um luzeiro. Para quê? Para que as pessoas cheguem até Jesus. Aí então, a maior glória de uma pessoa que está entendendo o que é maturidade, uma pessoa madura, irrepreensível, sincera. Por quê? Porque tudo que ela faz vai resultar em trazer pessoas para Jesus. Então entenda que um primeiro nível da maturidade hoje, tá? Para você entender aqui, seria ser irrepreensível. O segundo nível de uma maturidade cristã, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, da junta, da medula, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Cara, quando eu descobri isso aqui na Bíblia, eu fiquei preocupado. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e a Bíblia diz que ela é apta para discernir a intenção do coração e os pensamentos do homem. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando você começa a conhecer a Bíblia, a sua intenção é colocada para fora. Agora, qual que é o problema disso? O problema das nossas intenções é pior do que você ter uma motivação, ou que você não ter uma boa intenção, né? Ou você não ter é quando você tem intenções erradas. Por quê? Porque parece que alguns momentos que a nossa intenção é boa, mas Deus sabe se ela é boa ou não. A Bíblia diz que quando estavam fazendo lá a Torre de Babel, qual que era a intenção dos homens? A intenção era tocar os céus. Quem aqui já fez uma música? Alguém aqui já escreveu um louvor? Gostoso, né, varão? Eu tenho 40 músicas prontas. Qualquer dia eu quero gravar, para vender CD. Olha a intenção errada. Tá entendendo? Então não adianta só a gente... Porque eu já escrevi livro, meu cunhado pagou. Já fiz música, já gravei com o Flor do Noivo, já... Não deu certo. Porque talvez na intenção, querido, alguma coisa estava errada. Agora, a Bíblia diz que Deus, a palavra de Deus, ela põe para fora a sua intenção. Agora, Deus, ele conhece a intenção de cada um que está aqui. Ainda mais se você está lendo a Bíblia. Porque a palavra de Deus está revelando a sua intenção para Deus. Ela pode não revelar para mim, para o apóstolo. Mas para Deus, ele sabe a intenção da gente. E a Bíblia diz que a intenção daqueles homens, quando fizeram a Torre de Babel, era boa. Para eles. Era tocar os céus. Fala a verdade, querido. Você fazer alguma coisa que toque o céu, é legal ou não é? E Deus foi lá e reprovou. Que lá atrás a intenção não era essa. Lá no fundo. Está entendendo? Amém? E a Bíblia diz que ela é apta para discernir a intenção do coração e os pensamentos do homem. A Bíblia diz que eu sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor. E Ele sabe o pensamento que você tem sobre Ele também. Por causa do quê? Por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela entra no nosso coração e ela coloca para fora quem nós somos. E o templo, ele mostra quem realmente nós somos, para a gente mesmo. Até quando você consegue suportar e ser fiel ao Senhor no Evangelho? Uma vez eu perguntei para o Senhor: Jesus, existe alguém na terra que é fiel ao Senhor? Mas fiel, que ama o Senhor. Passou poucos dias, eu vou na casa da minha esposa, na época eu namorava com ela. Aí eu parei a motinha assim, buzinei. Aí apareceu um senhor de idade, tinha uns 90 e poucos anos. Aí ele falou: por favor, posso pedir uma informação? Eu falei: claro. Eu estou no bairro da Gurilândia? Eu falei: sim. Ele falou: estou procurando a casa do meu filho e eu não acho a casa do meu filho, o senhor me ajuda? Eu
Eu falei, agora, guardei a moto e andei com ele, pelo menos uns 50 minutos. Eu não aguentava mais andar, e o velhinho andando comigo, cara. Aí no momento, eu não aguentava mais, assim, ele falou, vou fazer uma coisa, vamos parar aqui. Aí ele levantou a mão para o céu e fez essa oração: Jesus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu servi o Senhor e sirvo até hoje. Desde o momento que eu te aceitei, eu tenho sido um homem fiel ao Senhor. Fala comigo agora, eu quero saber onde é a casa do meu filho, eu não aguento mais andar. Ele abriu o olho e falou, na segunda rua esquerda, vamos. Eu fui atrás dele. Eu falei, Jesus, existe alguém fiel? Deus falou, tem. Tá cheio de gente que é fiel a Deus, querido. Tá cheio de gente que sabe, que entendeu e que é um luzeiro. Aí eu fui conversando com ele e falou, eu sou pastor da Assembleia de Deus, eu sou jubilado, eu já preguei em não sei quantas nações, já abri tantas igrejas. Ele falou, na verdade Deus colocou você para me orar pela sua vida. Eu falei, taca a mão em mim. Aí cheguei na frente da casa dos filhos dele, os filhos todos pastores da Assembleia de Deus. Eles oraram por mim na frente da casa do Senhor lá. E eu falei, Jesus, que experiência, hein? Querido, tá cheio de gente que entendeu o Evangelho aí. Tá assim, ó. O problema é que às vezes nós achamos que a nossa geração, nós descobrimos a roda, né? Agora vai dar certo. A gente esquece que tem gente que está caminhando lá atrás, ó. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e tá vindo. E vai parar nos nossos filhos, netos, bisnetos. Agora, uma coisa é verdade, querido. Quando você é maduro, você sabe qual que é a intenção do seu coração. Isso é maturidade. Eu fui orar uma vez para um amigo meu. Eu falei para ele, ô, tá tudo bem? Ele triste. Ele falou, não, Edgar, não tá nada bem. A minha namorada está grávida, está no hospital nesse momento, entre a vida e a morte. O médico ligou para mim e falou que se ele salvar a minha namorada, a criança morre. E se ele salvar a criança, a mãe pode morrer. E eu falei, você quer que eu ore para você? Ele falou, se você quiser. Fez assim, ó. Quando eu fui orar para ele, Deus não deixou eu orar. Deus falou para mim, ele já matou a criança. Porque no dia que ela chegou para ele e falou, estou grávida, um jovem solteiro, trabalhando há pouco tempo, não tinha onde morar. A menina chega e fala para ele, vou contar uma coisa para você. Atrasou. Lá na intenção ele já matou a criança. Ele falou, não quero essa criança. Intenção, querido. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela julga a nossa intenção. Quer ver um texto que eu gosto? Que fala muito disso? Mateus 5:27. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Sabe o que Jesus está dizendo? Que algumas pessoas pecam na intenção. O pecado não é só você ir lá e fazer alguma coisa errada. Se você tiver uma intenção errada, a Bíblia já julga isso. Jesus estava dizendo, vocês aprenderam na lei que se você fosse pego em adultério, você ia ser apedrejado, e tem as formas da lei julgar. Eu, porém, vos digo que se você, nas suas intenções, estiver errado, você já adulterou. Sabe o que Jesus está dizendo, querido? Que o Evangelho é um Evangelho de intenções. Para Deus a sua intenção vale. E muito. Então, pior do que você ser desorientado é você ter uma intenção errada em tudo que você faz. Você pode falar para as pessoas uma coisa, mas lá dentro a sua intenção, ela revela o nível da sua maturidade em Deus. Ah, eu quero gravar CD, gospel. Mas lá no fundinho o cara quer, todo mundo curte os vídeos dele no YouTube, tá ligado? Lá no fundinho ele quer ser conhecido, que nem o Whindersson Nunes. Ele não quer fazer Jesus conhecido. Então Deus sabe a intenção. Eu sempre que quando eu quis gravar CD, eu já ficava pensando como é que eu ia me comportar em cima do altar na hora da música, assim.
jovem, 1 ano de igreja, e já achava que estava sabendo tudo da Bíblia. E já fazia louvor, já cantava, mas na intenção tinha muita coisa errada, irmão. Agora, a Bíblia está dizendo que Deus, Ele conhece a sua intenção por causa da palavra dEle. Deus, Ele consegue saber se o pecado, Ele... Quando a Bíblia fala aquilo assim, você já parou para pensar nesse texto? Jesus falando assim, eu via Satanás caindo como um raio. Já viu esse texto na Bíblia? Eu fiquei parando para pensar, eu falei, Jesus estava querendo dizer alguma coisa ali. Será que ele estava dizendo que ele viu Satanás caindo como um raio, porque a queda foi rápida? Ou ele estava dizendo, eu já estava vendo a intenção dele faz tempo. Ele já estava caindo na intenção, quando ele disse, eu serei como Deus, e aquela história. E Deus já tinha pego a intenção dele de velho. Deus falou, deixa esse cara. Tem algumas histórias que diz que Deus, a Bíblia não fala isso muito claro, mas eu gostei da explicação que eu ouvi, que Deus não tinha por que criar um anjo de guerra. Miguel não era Deus não tinha por que criar. Mas o nome Miguel é uma pergunta: quem é como Deus? Talvez seja, foi no momento que o diabo pensou, Lúcifer falou, olha, você, lá na intenção, você é igual a Deus. Aí Deus falou, vai lá, Miguel, derruba ele, porque ninguém pode ser que nem Deus. A Bíblia diz que nem Jesus, sendo Deus, teve por usurpação ser igual a Deus. Nem Jesus, sendo Deus, ele quis ser igual a Deus. Aí o diabo vai e cai por quê? Porque queria ser igual a Deus. Aí a Bíblia diz que estava lá Adão e Eva lá trocando ideia no jardim, tal. Aí o que o Satanás fala para ela? Come isso aí, porque se você comer esse fruto, você vai ser o quê? Você vai ser igual a Deus. Sabe o que ele fez? Colocou a intenção errada dele dentro do homem. Cara, isso é muito perigoso o que eu estou falando para vocês aqui, é muito sério. Porque tem intenção de coisas que nós às vezes achamos que estamos fazendo para Deus, que o final dele é diabólico. Sabe aquele comentarinho gospel depois do culto? Nossa, aquele irmão, né? Você está sabendo da última? Vamos orar por ele, sabe? Começa assim, vamos orar por aquele irmão. Começa falando bem, né? Por quê? Porque ele está com um problema na vida dele. E a língua, lá na intenção, não era orar por ninguém. A intenção era expor a nudez de alguém dentro da igreja. Agora, sabe o que essa Bíblia fala? Que isso revela o nível de maturidade das pessoas. Você começa a perceber o quanto a pessoa é maduro no dia a dia dela. O Cristo falou aqui que o menino chegou para Jesus e falou, Jesus, eu tenho feito isso. E o que me chama a atenção nesses textos da Bíblia é que antigamente, na época de Jesus, sabe qual que eram as perguntas que as pessoas faziam? Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? A Bíblia diz que esse jovem rico perguntou isso. A Bíblia diz que um doutor da lei conhecia a Bíblia demais. Ele se encontra com Jesus e pergunta, Jesus, vou fazer uma perguntinha para o senhor aí. O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele, o que você conhece da lei? Eu conheço o seguinte, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e amará... Falou outro Deus, falou assim, então faz isso. Aí a Bíblia diz assim, querendo ele se justificar, perguntou, quem é meu próximo? Justificar do quê, cara? Jesus fez 2 perguntas para ele. Primeira pergunta, você lê a Bíblia? Leio. O que você entende? Eu entendo isso. Então, o que você entende é o que está valendo. Agora eu pergunto para você, o que você entende do que você está lendo? Porque o seu entendimento revela a sua maturidade. Porque o seu entendimento revela a sua intenção. E vai passando o tempo, você vai percebendo que realmente Deus vai amadurecendo algumas coisas. De coisas que se você ouvir uma pregação sua, de 10 anos atrás, você fala, nossa, cara, que vazio, né?
que estranho que é. Eu não suporto me ouvir, né? Aí você percebe que parece que a gente andava de uma forma muito rasa. Mas como vai ser daqui 10 anos? Será que eu vou olhar e vou achar que hoje eu era muito mais profundo do que eu poderia ser daqui 10 anos? Vai depender do meu entendimento. Então aqui, mais um nível da maturidade, né? Você reconhecer se o pecado está no seu coração, na sua carne, né? Ou na sua intenção. Mateus 7,24 diz assim, ó: todo aquele, pois, que escuta estas palavras, essas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e a casa caiu, e grande foi a sua queda. Jesus está falando que tem duas casas. Aparentemente são iguais. No meu condomínio onde eu moro, quando eu fui comprar a casa lá, a única coisa que diferenciava uma casa da outra era a cor da casa. Tinha uma casa verde, uma casa amarela, uma casa azul e uma casa salmão. Aí eu entrei nas casas e falei, nossa, tudo igual. Sabe o que mudava? Só a cor da casa. Nesse caso aqui, a Bíblia está dizendo que só tem uma coisa que diferencia as duas casas. Sabe o que é? Aquilo que ninguém vê. É o alicerce da casa. A Bíblia diz que se você olhar para as duas casas, elas são iguais. Mas o que está por baixo dela é o que define que tipo de casa ela é. Agora, por que isso me dá medo? Por que isso tem que causar pavor na gente? Porque a Bíblia diz que a casa que não está firmada na rocha, um dia essa casa vai cair. Aí quando você vê pessoas que estão com a vida destruída, nossa, mas esse cara, rapaz, o cara falava 3 tipos de língua estranha diferente, velho. O cara pulava com os 2 pés, 4 pulos por segundo. Era o cara mais santo da igreja. Será que era? Por quê? Porque a casa por fora ela é igual. Elas são idênticas. Mas aonde ela está sendo fundada, ornamentada, a Bíblia diz que isso é que é a diferença de uma casa para outra. Então, querido, você pode ser alguém que canta as mesmas músicas que todo mundo canta. Você fala a mesma linguagem que todo mundo fala. Mas existem algumas coisas por baixo da gente, por trás daquilo que ninguém vê. É o que mostra o quanto Jesus gosta das nossas ações ou não. A Bíblia diz que Marta encontrou com Jesus e falou: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olhou para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso? Ah, eu creio em Jesus. Jesus vai dar 3 passinhos, encontra com Maria. Maria adorou Jesus. Ela falou a mesma coisa: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A Bíblia diz que Jesus chorou. Mas a mesma palavra, se o Senhor estivesse aqui, só que saiu de forma diferente. Sabe por quê? Porque a casa estava em situações diferentes. Então, você pode falar o que todo mundo fala, você pode pregar o que todo mundo prega, cantar o que todo mundo canta, mas Deus pode receber de forma diferente. Amém? Isso define o nível da sua maturidade no Senhor. Mais uma coisa que eu quero falar aqui, que eu acho que esse nível de maturidade eu acho importante: integridade. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro, reto, que temia Deus e se desviava do mal.
Aí quando eu fui pegar essa palavra integridade, eu vi várias traduções assim, que eu achei muito legal. E Deus consegue separar, Deus vê a diferença de um homem reto para um homem íntegro. Para mim é a mesma coisa. Um homem justo, fiel, para mim parece a mesma coisa. Deus, ele sabe separar a integridade da retidão. E eu aprendi que a integridade, na mais profunda tradução da integridade, é você fazer uma coisa certa sem ninguém ver. Quando a Bíblia diz que Jó era íntegro, é porque ele fazia muita coisa certa sem ninguém ver. Porque você fazer coisa certa para alguém ver, você pode ser reto, mas você nunca vai ser íntegro. Porque a integridade está ligada, e eu acredito, no meu entendimento hoje, integridade é algo que só Deus consegue ver. Porque se alguém estiver vendo, deixou de ser integridade. Vai ser justiça, vai ser legal, vai ser bonito, mas integridade é quando você faz uma coisa pequena, mas uma coisa certa. Talvez ninguém nunca saiba disso. Agora, qual que é a dificuldade de ser íntegro? Porque tudo que a gente acerta, querido, Facebook, doeu uma cesta básica hoje, meu Deus. Se você tirou a fome de alguém, você foi lindo, cheiroso, maravilhoso, mas você deixou de ser íntegro, porque alguém viu. Agora, integridade é um nível de maturidade que para mim vai levar o cristão para a eternidade. Quando nós começarmos a acertar tudo que a gente vai tentar fazer e conseguir ficar quieto. Você consegue, irmão? Fala a verdade. Não é difícil? A gente só pisa na bola, né? Só dá na trave. O dia que marca um gol, tem que contar, tem que tirar a selfie. Vai orar no hospital e tira aquela selfie assim, né? O doente. Tipo assim, mano, é nóis. E o dia que você for no hospital e ninguém nunca saber que você foi lá? O dia que você pegar uma básica, levar na casa de um necessitado e ninguém nunca saber que você fez isso? Você está começando a entender o que é evangelho. Porque o evangelho não é para que as pessoas vejam quem você é. O evangelho é para que você entenda o que Deus fez por você e o que você pode fazer por alguém. Agora, tá falhando, hein? O cara pegava, convite do quê? Convite pra você na igreja. Pá, não quero saber da igreja. Já tomamos um tapa na orelha e já saía de lá glorificando. Falei, Jesus, isso é bom mesmo. E numa dessas idas e vindas, né, nesse movimento, um jovem da igreja sai para entregar um folheto. E de repente eu vejo ele orando para uma pessoa na porta da associação. De repente a pessoa começa a se bater. Aí manifesta um demônio. O cara, ele vai, expulsa o demônio. E eu só de longe assim olhando, falei, que moleque abençoado. Aí acabou o evangelismo, a gente voltou para a praça. E ele chega lá, a gente orou. E até hoje ele nunca comentou disso com ninguém. Só eu que vi isso. Aí um dia eu falei para ele, por que você não... você quer saber por que esse cara não falou? Porque às vezes tem gente que não faz isso e mente, fala que fez. Quando o cara foi lá e expulsou um demônio na porta de sessão, assim. Isso aí fortalece a fé de muita gente, né? Irmão, olha, pôs a mão ali, o cara saiu rodopiando. Cara, ele ficou quieto. Eu comecei a perceber esse cara na igreja. Tudo que ele fazia, ele sempre... Aí eu falei, esse cara é muito estranho, Jesus. Aí hoje em dia eu entendendo, eu falo, o cara entendeu antes de mim, cara. O que é ser íntegro. Isso revela o nível de maturidade que você tem. Faça tudo o que você puder, querido. Faça bem feito. E tenta guardar segredo você e Jesus para você ver. É muito difícil, porque você fala, eu tenho que contar. Jesus, me perdoa, eu tenho que partilhar, né? A gente fala isso, né? Eu tenho que abençoar outras pessoas, testemunhar. Tenta acertar na semana alguma coisa e ninguém fica sabendo pra você ver, irmão. É muito difícil, por quê? Porque a gente vai orar. Eu conheço uns bestas que vai orar assim, de madrugada, e o cara tira foto de joelho assim, com o olho fechado.
É tipo assim, partiu oração, partiu secreto. Aí você fala, mano, nossa geração não tá entendendo nada, cara. Partiu o secreto. Todo mundo tá vendo ele no secreto. Aí você fala, imaturidade. O cara vai ser salvo, ele é uma bênção, ele ora de madrugada, toda madrugada você sabe que ele ora, porque ele vai e faz uma live lá, eu orando de madrugada, hein? Deixa seu nome aqui que o fogo pega, hein? Aí você fala, e o cara que vai orar e ninguém sabe que ele ora? Já parou para pensar nisso, irmão? Que é possível trabalhar para Jesus e às vezes ninguém nunca saber que você não que você sou soldado, o meu invisível, ninguém, não é isso que eu estou falando. Porque as suas obras elas vão revelar quem você é. Mas algumas coisas fazendo secreto para Jesus, sabe, você conseguir fazer alguma coisa grande para Jesus e nunca contar para ninguém, você ter segredos com Jesus, fala, Jesus, isso aqui ninguém sabe, hein? Tudo que Deus fez na minha vida eu contei para todo mundo, cara. Eu não aguento. Minha esposa fala, diga, tem coisa que nem deu certo, ele já tá soltando a língua. Eu falo, não aguento. Fica comichando. Expulsa um demônio e já tira a foto do cara babando. Aí, ó, mexe com nós não. Você consegue imaginar você chegar na casa do rei Davi? Você chega lá, na casa do rei. Você olha na parede assim, tem a cabeça do leão, a cabeça de um urso e a lança de Golias assim, ó. Você fala, mano, olha só a sala de troféu do cara, velho. Não mexe com o cara não, mano. Aí ele fala, não, aqui ninguém entra. Você só olha pelo vidro assim, você vê lá. As minhas conquistas tá entre eu e o Senhor. Querido, fala a verdade, isso é benção demais. Isso vai deixar você maduro e menos besta, entendeu? Porque a gente começa às vezes a querer mostrar muito para os outros o que a gente faz e acabar errando a intenção. Por exemplo, tá todo mundo com sede, hein? Todo mundo. Aí eu tenho água aqui, só eu tenho água. Eu chego no Brizola ali, ô varão de fogo, Deus está falando comigo que vou dar água para você. Eu vou lá dar água para ele. Matei a sede do cara. Tá tudo bem, tá tranquilo. Aí chega no outro culto aqui, eu percebo que todo mundo com sede. Aí eu escuto o varão ali falando assim, o Amsterdã. Aí o cara fui lá para sua cidade lá. Chega na cidade dele lá e fala assim, mano, de homem de Deus, hein? O cara deu água pro Brizola, rapaz. Aí no outro dia eu tenho uma garrafa de água. O que eu vou fazer? Eu vou dar água para alguém que está necessitando. Pastor Lúcio, varão, te dá um copo d'água. Mas não é porque ele está com sede, é porque eu escutei ele me elogiando. Aí já mudou a intenção. A resposta vai ser a mesma, vai matar a sede do cara. Mas talvez Deus já não aceita mais isso. Só fez bem para ele. Tá entendendo o que é a intenção errada? É quando você começa a ouvir muito elogio. Nossa, esse cara quando canta, meu Deus. Tu viu aquela irmã quando dança? Sai até fogo do pé dela. Ela usa um sapato com um prego embaixo assim, né? Quando chuta o chão, sai faísca. Ô, glória! As meninas usam, né, sapatilha com faísca, tá vendo? Agora isso revela a intenção do nosso coração, irmão. Então, o problema é muito difícil. Sabe o que Jesus reprova? Ele chega para os caras e fala assim, meu, quando você der com essa mão, que essa aqui não saiba. Sabe o que ele fala? Quando você for orar, não fique lá na frente não, de mão erguida, no meio das praças. Entra no seu quarto, ora quietinho. Quando você for jejuar, não fica falando para os outros que está jejuando. Ele fala de 3 coisas importantes, querido. Oração, jejum e oferta para o próximo, abençoar o próximo. Sabe o que ele está dizendo? Que se você fizer essas coisas erradas, você perdeu seu tempo. O cara que vai jejuar e fica com aquela cara assim, escuta, seu irmão, tem dia de jejum, né, cara? Sabe como é que é, né? Já perdeu o propósito. O cara que vai ofertar, oferta.
Aqui não tem disso, mas lá na minha cidade tem gente que vai ofertar assim, ó. Meu Deus, estamos todos congregados. Metade do checão pra fora assim. Todo mundo vê que ele tá ofertando. Eu falo, esse não entendeu nada, velho. É gostoso da oferta? É, mas a igreja precisa. A igreja vai queimar a oferta. Vai pagar gasolina, vai pagar a luz, a água. E talvez Deus não recebeu. Por quê? Cadê a intenção errada? A minha oferta é a maior oferta da igreja. Cuidado, querido. A igreja não vai rejeitar, a igreja recebe. Mas talvez Deus não receba. Jejum e oração. O que é mais importante que jejum e oração, irmão? Fala a verdade. Isso é muito importante. Mas se você fizer da forma errada, a Bíblia diz que você já recebeu o seu galardão. O seu galardão é você contar para os outros que você faz isso. E para encerrar, isso aqui eu acho muito importante você ouvir. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Para você não esquecer esse versículo, não despreze a lei da semeadura. Isso mostra a sua maturidade, querido. Tem gente que acha que isso aqui é de brincadeira. Tem gente que está colhendo coisa que plantou. Sabe, tem gente que está colhendo coisas ruins. Por quê? Porque a semente foi ruim a vida inteira. Por que o inteligente faz? Ele começa a plantar coisa boa. Por quê? Porque no reino de Deus a terra é fértil. Tudo que você plantar de coisa boa, a Bíblia diz que você vai colher. Estou falando de oferta só não, irmão. Estou falando de você ser uma pessoa generosa, uma pessoa boa, uma pessoa calma, uma pessoa de paz, uma pessoa de bem, não dado ao vinho, não fofoqueiro, não... Tudo que a Bíblia fala para você não ser de ruim, não seja. Por quê? Porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E isso revela o nível de maturidade. Tem gente que quer colher coisa boa de qualquer jeito. Ele começa a ver Deus honrando um, honrando o outro, e fala, mas por que Deus está honrando esse cara? Porque às vezes ele planta, sabe onde? No escuro, não tem ninguém vendo. Agora aquele cara que planta, todo mundo está vendo. Tem gente que planta, nossa, esse cara é uma benção. Tem gente que está plantando sozinho. Mas a Bíblia diz que aquilo que você plantar, você vai colher. Isso é maturidade, irmão. Você precisa entender isso. Isso me dá temor, né? Já plantei tanta coisa ruim nessa vida. Eu falo, Jesus, ainda bem que o Senhor foi arrancando no meio do caminho, né? Arrancando as braquiaras, tudo. Porque se deixar crescer, querido, nós estamos na roça, hein? Se Deus deixar crescer coisas ruins que nós plantamos, mas a Bíblia diz o seguinte: as sementes que Deus não plantou será arrancada. Em nome de Jesus, irmão. Sabe, creia nisso. Sabe, creia que é possível se tornar uma pessoa madura no Senhor. Amém? Só para você lembrar aí, nós falamos de ser irrepreensível, sobre a intenção do seu coração, sobre a motivação correta, aquilo que ninguém vê. As duas casas são iguais, mas o que está por trás da casa, o que está por baixo, só Deus vê. Isso é a motivação. Sobre a sua integridade e sobre não desprezar a lei da semeadura. E para encerrar, né, que Deus te faça maduro para você ter capacidade de perdoar. Isso é maturidade.
Perdão é uma coisa que é bonita, né? Até você precisar usar ele. Porque quando é sua vez de dar a moeda de troco, você fala, e agora? Meu, então, que Deus te dê maturidade para você ser capaz de perdoar. O nível da sua entrega de adoração mostra o quão maduro você é. Eu vi o quanto imaturo que eu sou na adoração. Quando você está no ambiente aqui, né? Um menino gosta de cantando com essa voz bonita, o violãozinho. Pensa numa igreja, Cris. O pastor cantando lá, tecladão assim. Então vem, como prometeste, derrama o teu espírito. Nossa, eu já estava indo pro céu. Acabou a música, ele começa. Olha a marcha do Gabriel. Eu já saiu 3 com pandeiro. Aí eu parei de adorar na hora. Falei, Jesus. Aí eu vi o quão imaturo que eu sou. Por quê? Porque a adoração para mim tinha a ver com música. Se não for a música que eu quero, eu vou fechar a boca. E a adoração tem nada a ver com música. Amém? Então, se você é imaturo nessa área, toma cuidado. Você mostra que você é maduro quando você tem precisão nas suas ações. Você sabe o que é precisão nas ações? Para encerrar, existe uma diferença entre eficiência e eficácia. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em sua eficácia. Agora, qual que é a diferença da eficácia para a eficiência? Imagina que aqui tem um tiro ao alvo, hein? Um dardo aqui. E Deus colocou dardo na mão de todo mundo. Falou, o objetivo nessa noite é você atingir o alvo, que é Cristo, amém? Aí, as meninas aqui atacam, vai atacando, todo mundo ataca. Aí você fala, nossa, no final da noite todo mundo acertou. A Amsterdã atacou 5 dardos, acertou 1. Ela atacou 6, acertou 1. Ela atacou 5, acertou 1. O músico aqui atacou 7, acertou 1. A Amsterdã no 10º acertou. Aí o apóstolo fica olhando assim, fica estudando. Aí ele vai, ataca o dardo e pau, atinge o objetivo. Qual que é a diferença dele para os demais? É que ele atingiu o objetivo com menos recurso. Tem gente que para alcançar o evangelho, ele faz campanha de 7 dias, ele precisa ir para um monte. Tem gente que precisa beber água de Israel, tem que beber o óleo ungido, não sei das quantas. Por quê? Porque para ele quer atingir o objetivo. E tem gente que faz assim, ó, Jesus, eu aceito. Atingiu o objetivo, cara. Crer com o coração e confessar com a boca, está salvo. Só que a gente enfeita muito, a gente deixa de ser eficaz para ser eficiente. A gente fica tentando fazer um monte de coisa. Sabe por quê? Porque o eficaz do evangelho é aquele que não precisa fazer campanha de 10 dias para poder ser. É o cara tá com a mão no doente em nome de Jesus. E tchau, doença. Por quê? Porque a maturidade, a Bíblia diz que nós possamos chegar na estatura de varão perfeito, amém? Eu acho que essa estatura de varão perfeito é o maior nível de maturidade de um homem e de uma mulher de Deus. Sabe, ele consegue atingir todos os objetivos do evangelho com pouco recurso. Ah, eu não tenho dinheiro, não preciso de muito dinheiro. Mas eu não tenho o melhor som do... Não precisa disso. Porque o evangelho, ele é maior do que todas essas coisas. Você consegue atingir um objetivo de ganhar uma nação para Jesus somente com uma Bíblia e uma pessoa que queira fazer isso. É necessário você entender que você vai se tornar maduro para você se parecer com Jesus. E quando você estiver parecidíssimo com Jesus, querido, você está alcançando a maturidade no evangelho. Você está entendendo o que você precisa fazer. Olha para Jesus todos os dias. O que Jesus faria no seu lugar? Olha, todo dia eu percebo que eu estou muito longe de me parecer com Jesus. Mas sabe o que eu faço todo dia? Graças a Deus. Eu pego a minha esposa, pego a Amandinha com 2 anos e 4 meses. 2 coisas que ela fala antes de dormir. Papai, deite. Escovar o dente para dormir, senão não dorme. E outra coisa, ela põe a mão na minha cabeça. Jesus, amém. Eu falei, amém, filha, vamos orar agora. Não deixa ele dormir sem orar, cara.
Aí eu falo, posso não me parecer com Jesus, mas eu estou buscando, cara. Uma hora vamos chegar lá. Você também, eu sei que você está buscando. E a gente precisa buscar até alcançar esse objetivo, irmão. Sabe, prossigo para o alvo que é Cristo. Eu estou indo. Eu preciso ser eficaz, eu preciso ir. Porque a pessoa que entendeu é a pessoa que está indo e não está parando. O eficiente, ele vai, ele olha para o lado, dá mais um passinho, ele vem para cá. Mas o eficaz não. Ele é atraído pela cruz todos os dias, ele está indo com força. E se Jesus tirar a gente dessa terra, querido, a gente só precisa ter uma certeza: salvação. Eu fui na semana passada em 2 velórios, e como é que é estranho ser em velório, né? Você fala, que ambiente terrível. Eu moro do lado do cemitério, todo dia eu estou indo embora, tem alguém descendo a sepultura. Aí você fala, de tudo que você está vivendo aqui, pensa que precisa valer a pena, hein? A alegria maior de um cristão, querido, é alcançar a salvação. É Jesus realmente ter feito a diferença na sua vida. Amém? Feche seus olhos, fica de pé nesse lugar.